Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro podcast, Mãos à Obra, na mesa com os montadores. Estou aqui com o Luan, Leandro Uhum. Marcos, Fernando Henrique e Jonatas. O Luan tem uma história muito bonita. Ele começou com a gente aqui com 15 ou 16 anos, não é isso, Luan? Uhum. Me conta um pouco da sua história aqui, da sua Comecei com trajetória, 15 né? anos, né, não sabia nada, comecei jovem, né, fui aprendendo com a Mágios um pouquinho da minha vida, né, E hoje você está com quantos anos? 23 anos. 23 anos. Como consolidado como montador. Eu tenho uns 5 anos, Diogo. Consolidado, a Mais ou partir menos dos 5 18 anos. anos, É, por aí, você já isso tornou. mesmo. Então tá bom. Então que continue assim, estou aqui com o Leandro Marcos já tem uma história mais longa, né, com a Já, já. gente, né, Lon? Me conta um pouco da sua história, Leandro Marcos. Eu trabalhava numa área que não fazia parte com a área de forro. Quando eu conheci o forro, com 3 meses, eu comecei a trabalhar numa empresa e aí foi onde eu aperfeiçoei. O cara me deu oportunidade, aí eu estava precisando, trabalhar, na época eu estava sem serviço, vi o nome da empresa Magnus no muro e liguei para ela. Isso foi em 2003, 2002. Mas antes de trabalhar na área da construção civil, você fazia o quê? Eu era açougueiro. Açougueiro? Ah, É. aí sim. Eu trabalhava no açougue, eu entrei lá de ajudante de açougue. Com 1 ano eu comecei já a desossar e passei açougueiro. Trabalhei lá com eles de 96 até 2000. Aí quando eu fui para Bahia, eu voltei e falei: "Não, agora eu vou trabalhar com forro". Entrei de ajudante na empresa, o cara me chamou, comecei a trabalhar com forro. Com 3 meses já estava montando forro. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2001, por volta de 2001, 2002. Eu fiquei só 1 ano na Bahia. Foi quando eu conheci a Magnus, através de um Teve uma época que a Magnus pintou uns 100 muros, né? pintou bastante O muro. muro. Foi quando Mas na estava verdade você começou com a gente não trabalhando, com drywall, né, você não, trabalhando com na época nós éramos muito forte no ramo do PVC, não era isso? isso. Nós fazia o forte nosso era PVC e é o que eu gostava de fazer. É o forro de PVC, Forro né? PVC e modular. Então aí foi aonde eu conheci a Magnus, fiz o teste E e aprovado e tô até hoje, e graças você a Deus. também trouxe um monte de gente da Bahia, né? Eu trouxe os primos, né, Edelso, a Edelso, a Elsa, Elsa, aí através deles veio o Leonardo, e essa turma trabalhou muitos anos na Max também e ainda e agora trabalha até hoje. o Edelso, a Elsa trabalha, então você já está com a gente aí o quê? Em torno de uns 25 anos, Provavelmente quase 25 quase anos, 25 anos. que a Magnus está completando 25 É, anos, eu conheci vocês, vocês tinham 1 ano de existência, né. um ano de existência. Isso. Então estava no prédio da Antônio do No Campo? Antônio Campos. Eu tinha começado porque na verdade você começou na sua Hum, casa, né. é. E qual a obra mais, assim, mais marcante você fez, assim, pra gente? Pra você, assim, vamos supor, você fez muitas obras para nós. Eu eu não consigo nem identificar a quantidade. Mas qual a obra, assim, que você acha que mais marcou, assim, a sua A vida? obra que eu achei que ficou muito linda, que foi mais marcante para mim, foi a Cobasi. A última agora com o Cobás? É, porque ela envolveu várias Tipologia. tipologias, igual tinha forro de gesso, forro modular e só não tinha PVC, mas Colagem. Porque a obra da Cobasi, na verdade, para mim, aquilo ali é uma obra de arte. E isso. ela deveria entrar para um quadro, porque eu nunca vi uma obra tão bonita. Eu até falo para quem quer ver uma verdadeira obra de arte, entra lá nas nossas redes sociais, procura a obra da Cobasi. Cada sanca linda, né? Linda Cada coisa. assim, eu falei: "Será que eu vou dar conta?" Eu fiquei pensando, eu fiquei preocupado, porque como é uma área de gesso e meu forte era PVC e modular, eu falei: "É só pedir Deus e tocar o barco". Como a gente manja de metragem, medidas, entendeu? Então, para mim foi a obra mais bonita na área de drywall. Agora de PVC, as piscinas não tem como As piscinas. deixar de fora não. Eu não visitei tanta obra assim. Na época, eu não A visitava tanta última obra. foi em Anguera, Bandeirantes, A última foi da Exetec. da Zetec. Que foi uma piscina de forro PVC, com tabica, que eu nunca tinha feito também, Forro de PVC com com tabica. tabica, Mas a tabica de PVC também. tabica de PVC, Bica de PVC. PVC. De PVC. É.
A primeira obra que a gente executou, na verdade, com tabica de PVC também. Hum. A gente executou na EZTEC. E ela ficou muito linda. Ficou bonito. E as obras? O que mais me marca, assim, para mim, no meu ponto de vista, foi a obra da... Como é que fala? Aqueles hotel do Ibis, O que Ibis você e fez Fórmula 1. muito, ganhou. Ali que eu te falo, você foi um montador que se destacou em, vamos supor, uma equipe para dar conta de. Precisava de 3 equipes para dar conta de você. Enquanto Isso. você fazia 3 andares, as outras equipes faziam um. É, porque assim, Você lembra, no né? caso Nessa época que ali, todo mundo fazia essa comparação? no caso ali, aquela obra, só eu que trabalhava com PVC. Os outros, eles trabalhavam com em outras áreas e entrou fazendo PVC. Mas eu já trabalhava com PVC há muito tempo. Então, eu só pedia para o ajudante cortar a estrutura e placa, deixar já nos banheiros e eu só vinha instalar. Hum. E, inclusive, vocês colocaram o pessoal para fazer a fiscalização para ver se estava no nível. É, eu lembro. Porque eu lembro, Era muito rápido. para quem não sabe, os montadores, 98% deles trabalham por produção, por metro quadrado. Embora a gente registrar ele, fazer tudo, mas eles ganham mais por produção. O salário é apenas uma ajuda de custo. A maior parte para eles é a produção. Então, nessa obra com o Leandro Marcos, que foi do Ibis, foi até. Teve um aqui na CUPC, né? Isso. Teve um também lá na Santa Efigênia também. Foi. Então, lá, enquanto o Leandro Marcos montava 3 andares, Era as 22 outras equipes banheiros. montavam um. Então, todo mundo falava, não, isso não é possível. Aí, subia todo mundo para... O serviço dele era o mais fiscalizado de todos. Então, vamos supor, não podia ter nem 1 milímetro de fora do nível. E não existia laser, viu? E não existia Era laser, né? mangueira de nível. Era mangueira de nível, o máximo que tinha ali era A linha de aquela... marcação. Era a linha de marcação. Nessa obra, você... Como que diz? Você lavou a alma ali, você se consagrou como um Ali. verdadeiro montador mesmo. No meu ponto de vista da máquina. Que quando... Para quem não conhece, estamos aqui com o Jonatas, também supervisor de obras. Jonas, conta um pouco da sua história para depois eu retomar, em algumas coisas com o Leandro Marcos, porque quando eu vim recontratar o Leandro Marcos, eu até falei, ó, o Leandro Marcos é aquele montador. Se ele parou de beber, dos vícios dele, acabou, ninguém segura. Conta um pouco da sua história no ramo da construção civil. Como você decidiu? Que hora foi assim? Estalo, pô, eu sei que você foi trabalhar com César, da Apoio. Isso. Eu comecei a trabalhar na Apoio com 17 anos. Eu morava no sítio, eu morava no interior de São Paulo, Tapiraí, e lá não tinha muita oportunidade de emprego. E aí eu vim para São Paulo para trabalhar com meu tio. E meu tio era entregador de água. Jonas, Trabalhar com meu tio entregava água. E aí eu conheci o Genésio. O Genésio trabalhava na Apoio, e aí o Genésio perguntou se eu queria ir trabalhar com ele no ramo da construção a seco. E desde então comecei com 17 anos lá, trabalhei por 12 anos, e depois eu saí, fui para outra empresa, e agora eu estou na Magnus. Tem 8 anos que eu estou na Magnus, né? Comecei como vendedor, aí hoje eu estou como vendedor e supervisor, e tem aí. eu lembro que quando você veio começar a trabalhar na máquina, você queria até o cargo de supervisão. Eu Isso. falei, Jonas, esse cargo eu não tenho ele agora. Mas se você quiser ficar aqui, tentar se virar como vendedor, como representante, assim que surgiu a oportunidade, mas eu queria saber mais. Na Apoio, você já entrou direto como trabalhador de obra? Qual foi o seu primeiro cargo na O meu Apoio? primeiro cargo foi de estoquista, trabalhava no estoque. E aí eu fazia um curso de administração na época, e aí acabou surgindo uma vaga na administração, e eles me deram uma oportunidade. Só que pelo fato de eu trabalhar sempre na rua, eu não me adaptei no setor de administração. Conseguia trabalhar certinho, mas você ficar preso dentro do escritório estava me incomodando. E aí surgiu uma oportunidade para ir para a obra, aí eu pedi para o César para me ir para a obra. Aí desde então eu estou na obra, que é a minha primeira obra, eu trabalhei com o Fernando Henrique. Minha primeira obra que a gente fez foi a obra da Odebrecht, lá em Alphaville. Eu trabalhei com o Fernando Henrique lá, nós ficou quase 2 anos naquela obra. Né, Fernando Henrique? Eu, o Fernando Henrique, o Wesley. E eu conheço o Fernando desde essa época, desde 2008. O Fernando Henrique tem 31 anos de profissão. O Fernando Henrique, como que diz? É o nosso pioneiro aqui. E o Fernando Henrique, na verdade, a história dele é até um pouquinho mais bonita,
Porque ele fazia o gesso. Ah, vocês vão estar me perguntando como que ele fazia o gesso. Ele começou trabalhando em fazer as plaquinhas de gesso, fazia tudo. Então ele sabe cada ponto de cada gesso. Fernando Henrique, me conta assim a sua trajetória. Quando você começou a fazer gesso? Você pode até falar em qual empresa você começou, porque pelo que me parece você tem 31 anos de profissão. A história do gesso na minha vida, ela começa nos anos 70, até antes de eu mesmo nascer, né? Meu avô era carpinteiro, foi convidado a fazer um telhado de uma empresa aqui em São Paulo. E, e essa empresa era uma empresa de gesso. E minha família veio toda para São Paulo, e meus tios começaram no gesso. E no ano 95, eu tinha 17 anos, o meu tio convidou eu para trabalhar com gesso. Eu era curioso, ele me levou para uma empresa aqui na Washington Luiz, aqui próximo, e lá era fabricado as molduras e fabricado as plaquinhas de gesso. E ali eu comecei, e meu tio sempre trabalhou na produção. Ele falou: vamos para a obra comigo, vou te deixar escondido lá na obra. Era uma obra, ficava no subsolo da obra, fabricando as molduras, aquelas formas ainda, né? E ali eu fui vendo, e só que a gente sempre foi audacioso. O montador descia na hora do almoço: ó, eu fiz 30 metros, eu fiz 40 metros, e falava o valor da produção. E eu falava: pô, eu quero ganhar também, né? Eu não quero ganhar 15 reais por dia, não, porque meu dia era 15 reais. É, a gente lembra. Meu dia era 15, dia do ajudante era 15 reais naquela época, né? Ó, E aí eu logo fui falar pro meu tio, me põe na obra. Ele pegou uma obra em Alphaville, e lá ele começou a falar para mim: vai fazendo os banheirinhos, fazendo as coisas aí, né? Ainda a plaquinha, as molduras. Era moldura de cimento também. Eu ia para fora do andaime lá, para fora da casa, fazer as molduras de cimento. E ali eu falei: não, eu quero ser montador também. Quero ser igual eles, né? E tinha um Então, Ariosvaldo, então você montava a plaquinha de gesso também montava a depois? plaquinha. Montava a plaquinha, colocava moldura de cimento, fabricava e colocava, né? Aí depois, quando começou a vir os outros forros, porque aí você já começou a ficar mais velho, a aprender mais. Foi você que também que trouxe seu irmão para a área, o Wesley? Foi eu que trouxe meu irmão, né? O Wesley tem quantos anos? O Wesley acho que já tem uns 18 anos na área, né? 18 Ele anos. também, através das dificuldades como eu, né? Logo foi ser pai também. E ele estudava para outras coisas, né? Ele falava assim: não, eu também preciso ganhar também para manter uma família aí, né? E a gente não é ganância, né? É vontade de ter mais. E levei ele para obra. Era difícil. O menino era difícil, né? Mas enfim, a gente foi ensinando, foi ensinando. Graças a Deus ele também gostou da profissão, né? Como outros já trabalharam comigo, né? Passaram dezenas de pessoas, viraram grandes montadores também, né? E a gente vai dando continuidade. Hoje você trabalha com equipe grande. Teve um dia que eu vi um vídeo lá, seu lá no Instagram lá. Qual a média, assim, de mais ou menos de quantas pessoas compõem a sua equipe? Hoje eu tô com 6 pessoas, né? 6 pessoas. 6 pessoas, mas já toquei serviço por conta, pouco serviço às vezes por conta. Comecei na área do Cinemark. O primeiro Cinemark no Brasil foi a gente que fez, em São José dos Campos, em 1997. Tinha 12 pessoas. Só que era eu e meu tio, mais a equipe, né? Mais 10 pessoas. Então, eu sempre trabalhei com equipe grande, porque todo mundo me conhece, o Jonathan me conhece da outra empresa anterior que ele trabalhou, né? Como ele citou. A gente sempre foi equipe de produção. Então, eu sempre gostei de trabalhar com bastante gente. Quando eu pego uma obra pequena, eu fico até incomodado, né? A Fico até gente sabe que incomodado. o custo, às vezes, de uma obra pequena não ajuda muito, Não, né? não ajuda, né? E o maior medo, assim, às vezes? Igual porque eu, como empresário, como tudo, a gente tem muito medo de final de obra. Porque final de obra o dinheiro começa a acabar, os engenheiros começam a mandar a gente fazer as coisas sem programação, sem planejamento, sem contrato, sem nada, depois vendo. Aí, quando chega lá no final, eles, às vezes, um troca o engenheiro de lugar, ou manda aquele engenheiro embora, e às vezes a gente tem dificuldade em receber, ou às vezes eu já vi até muita empresa que não recebeu. Você já passou por alguma dificuldade já tomou calote de engenheiro, já tomou calote disso? Já tomei calote, tomei calote de empresa, né? Porque engenheiro, ele vai mandando você fazer, vai mandando você fazer. A
A gente tem várias experiências aí que eles sempre querem acabar a obra o mais rápido possível, né? Às vezes tem um período de 90 dias, tá chegando próximo, vai fazendo para poder deixar praticamente tudo pronto. E às vezes passa do contrato da empresa, porque igual a empresa do senhor vai contratado para fazer 1.000 metros. A gente passa para 1.100, 1.200. Às vezes eles não querem pagar. Então, se o senhor não recebe, eu também não recebo, né? Aí Então, fica. hoje, graças a Deus, com a tecnologia, a gente vai tirando fotos, vai fotografando tudo, vai registrando tudo, para não tomar calotes. Porque antigamente, você fazia, o cara falava que você não fazia e ficava por aquilo, É. né? E como eu disse, eu trabalho com bastante gente. Uma diária minha hoje aí com a equipe custa em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500. Se você não recebe, como é que você vai pagar o pessoal, né? Sim, é o que eu falo. Então, é o que eu falo. Hoje, cada montador, cada ser humano, ele tem um supervisor no bolso dele. Sabe qual é, gente? É o celular, é a câmera. Tem que fotografar, tem que fazer tudo, tem que deixar bem tudo registrado, porque o final de obra que é ruim. O início da obra é tudo maravilha. A gente vai lá, monta 10, 20 mil metros. Mas quando vai ver lá no final, aí tem um aditivo, ou você acabou de montar um forro. Aí, quando você chegou lá no final, o, o planejamento não foi bem feito, o ar-condicionado vai lá, destrói o que você fez, aí eles querem que você arrume sem custo, mas você tem um custo, você tem um pessoal que trabalhou ali, tem mais material que precisa levar para a obra. Então, é uma dica que eu sempre falo para o Jonathan, sempre falo para o Leandro Marcos, tem que fotografar, tem que deixar avisado. A gente vai ter aqui agora, tem o termo de aceite de obra, porque é muito fácil para a construtora, chega lá no final, ela apenas faz o quê? Transfere um engenheiro de um local, de tudo, aquele cara que você falava, Não tá mais lá. simplesmente Toda obra grande tem 3 engenheiros. Tem o que começa, tem o que que fica nela até o final e tem o que entrega. isso, aí sempre eles dão um jeito de tirar um. Sempre, sempre dá um jeito. E obra que tem 3, 4 engenheiros é um querendo atrapalhar a vida do outro, Então, tem que tomar entendeu? muito cuidado mesmo com isso e a gente sabe da dificuldade, porque igual, a gente hoje não monta só drywall. A gente monta drywall, a gente monta forro modular. Jonathan, me elenca o que mais a gente vende. A nossa tipologia hoje, ela começa do PVC, né? Montamos o forro modular, que é um modular de PVC também, modular mineral. Fazemos na parte de drywall, fazemos sancas, Nunca tem. paredes, forros, colagem, né? Que é moderno hoje em dia. Muita gente hoje prefere fazer a parede colada, porque perde mais espaço, né? E hoje as obras é tudo reduzido. Então, muitas vezes, o pessoal tá optando por fazer colagem, porque ela é mais produtiva do que o gesso liso, mais limpa e a velocidade é muito maior. Hoje, o drywall, hoje o drywall ainda no Brasil, ele ainda não chegou no ponto máximo. Hoje, 10% das obras no Brasil, elas são de drywall. Mas isso está dobrando a cada 3 anos. Ou seja, o drywall, ele está crescendo no Brasil 30% por ano. Eu mesmo, no início, eu só trabalhava com forro de PVC, com divisórias de Ocatec, com outra coisa. Mas Power por, Flex. mas por que que o drywall está crescendo? Vou estar dando uma sistemática para É mais você. rápido, né? E porque, vamos supor, por Agilidade. causa o Mais pessoal leve. estão abandonando as paredes de alvenaria. Por quê? O filho do pedreiro, ele não quer ser mais pedreiro. O filho do pedreiro, ele está seguindo para outro caminho. E uma obra de alvenaria demoraria muito. Uma obra que a gente faz de drywall, para fazer essa mesma obra de alvenaria, demoraria talvez um- uns 10 a 15 dias a mais, porque tem um processo de secagem, tem todo o processo. E a falta de mão de obra, a mão de obra está tão escassa, né, nessa parte de pedreiro, e o drywall ele está crescendo muito. Esses forros modulares vai crescer cada vez mais. E a tendência é essa. E os montadores de gesso, eles estão cada vez mais se aprimorando, cada vez com ferramentas melhores. Equipamento Tá hoje em dia aqui. tá bem melhor para poder trabalhar. Não tem extensão mais, né? Não, Tudo hoje é flexível. parafusadeira a Da bateria, bateria. você não precisa ficar esticando a extensão, ela, o andaime puxa, ela
estoura lá e dá um curto-circuito lá. Faltava entendeu? energia na obra, vocês paravam. É. Não, hoje, ia fazer uma casa no interior, uma comparação no sítio, lá não tem energia. Aí, não dá pra fazer, não tem energia. aí Hoje hoje, tá tudo mais fácil. Hoje até o café você faz com a bateria. A Makita tem hoje uma ferramenta que você faz o café na. o café, É. Nossa, A briga que dava, né, Fernando? Desligava a tomada do seu quarto, tá lá você parafusando lá em É uma cima. briga, porque o quadro tem a quantidade de saída, né? Aí são 6, 8. E aí, às vezes, tem 10 caras trabalhando aí, é uma briga se não tiver uma amizade entre os profissionais. Tava brigando. O cara fica brigando, porque ele não tem um T. Tá lá em cima Vai lá, parafusando o desliga. Não forno, tem um T pra no poder ligar uma andame. ferramenta. Daqui a pouco desligaram a sua extensão. Você vai lá e tava desplugada do quadro. falar, tá de brincadeira, né? Isso dava muito Isso trabalho. dava muita Fora os roubos, né? De Fora os extensão, roubos, né? Sim. E os roubos de extensão, ferramenta hoje, a maioria é tudo Eu, muito graças moderna. a Deus, eu tenho 24 anos, 25 anos vai fazer na área. Eu nunca fui roubado uma ferramenta minha. Foi roubado um celular na Vila Madalena. Mas da Que eu ferramenta, não. suspeito que seja o próprio segurança da obra que tinha roubado o celular. Mas ferramenta nunca roubou, nem extensão, nem ferramenta nenhuma. Então você deu sorte. É triste, Evandro. Você trabalha para nós comprar uma ferramenta, uma furadeira custa R$1.200, R$1.500. Um laser, hoje está barato. Quando eu comecei a trabalhar na Max, quando lançou o laser, era R$2.500 um laser. Hoje Hoje R$900 você compra um. Tá até mais barato, você acha. Hoje tem uns paraguaios aí que é R$300, R$400. Eu uso no original, né? Eu Mas lembro de uma história de ferramenta, o Jonathan falou aqui no início, né, sobre minhas brigas, né? Eu sempre fui muito polêmico e brigão, né? Mas gosto das coisas certas. E falando do roubo, nós estávamos numa equipe, acho que umas 8 pessoas, no fórum lá de Carapicuíba, divisa com Carapicuíba com Jandira. E um gesseiro de gesso liso, que não usava a nossa ferramenta, ele admirou a quantidade de parafusadeiras, Olha. né? A quantidade de extensões, nós tínhamos caixotes grandes. E ele, saímos de perto para montar um andaime, ele foi e voltamos para pegar a ferramenta, e ele sumiu dali de perto. Quando foi verificar, justo a parafusadeira mais nova tinha sumido, que era a minha. Aí era uma obra que todo mundo usava Nextel na época ainda, tinha o rádio, né? Aí nós começamos a comunicar um com o outro, e onde estava a parafusadeira, e ninguém achava. Quando foi ver, esse gesseiro tinha roubado a minha parafusadeira. O negócio foi feio, porque nós deu um pau no cara. pegou ele. Ah, pegou falando pra- pra você. Eu peguei ele de exemplo. Pegamos ele de exemplo para poder... Não era o correto, né? Porque não se deve fazer agressão com ninguém, mas aquele ali eu acho que não rouba mais, não. Porque teve mais gente desenvolvida, né? Mas eu já tive azar de roubar laser, o pessoal rouba laser meu, roubar parafusadeira, a pistola da Hilt, que era caríssima na época, né? Hoje tem até Hilt, né? Mas a gente Sim. nem vê tanto, né? Porque hoje é tanta ferramenta, tanto. hoje tem todo tipo de. Hoje tem muitas de marcas, né? Tem âncora. Hoje o drywall ele trouxe tanta facilidade para o brasileiro, que no mundo já tem. Então, qualquer um hoje quiser montar uma parede de drywall na sua própria casa, igual, vamos supor, eu até falo, as casas de aluguéis de ferramenta, nunca teve tanta casa de aluguel de ferramenta. Por quê? Porque as pessoas, elas vêm aqui, compram o drywall, elas mesmas desmontam o drywall na própria casa delas. Então, vamos supor, eu até falo, eu prefiro fazer as obrinhas pequenas, mas hoje as obras pequenas a gente não faz mais por causa das pessoas, elas mesmas vão lá e fazem. Ah, precisa de uma ferramenta? Vai ali numa casa que é onde aluga ferramenta, aluga uma ferramenta, aluga uma outra coisa, porque a mão de obra está tão difícil que essas casas, então, antigamente uma pessoa, precisava limpar um quintal. Contratava lá 2, 3 peão para limpar um quintal, limpar. Hoje não acha os 2, 3 peão para pintar o quintal, ela vai lá, Compra uma roçadeira. compra uma roçadeira, ou até mesmo que faz um serviço, ela faz o mesmo serviço em um dia ou menos. Igual as máquinas de terraplanagem. Eu até conversei já com meu cunhado, ele não concorda muito, mas eu até falo que hoje tem as máquinas de terraplanagem, se invadiu o Brasil, vem muita máquina de terraplanagem da China, de tudo quanto é lugar do país, do mundo, e hoje em dia, antigamente você não conseguia contratar uma máquina de terraplanagem para poder limpar o seu terreno ou tirar uma terra. Muitas vezes você ia lá, contratava 10 peão, ou levava a terra na lata, ou fazia isso.
eu mesmo já presenciei isso, já ajudei a fazer isso. Hoje em dia, todo mundo vai lá, contrata uma maquininha, vai lá, contrata um caminhão e faz, porque não temos mais mão de obra. E a mão de obra, que eu te falo, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro, mas o filho do gesseiro quer ser gesseiro. Que é. Agora eu quero que vocês me expliquem isso. Por que o filho do pedreiro não quer ser pedreiro e o filho do gesseiro, do drywall, do montador de drywall, quer ser montador de drywall? Por causa do valor, do preço. Vocês acham que é por causa do preço? A Porque o serviço é facilidade. mais limpo? É o serviço é mais limpo e como se diz, se você produzir bem, você ganha bem. E é mais leve também, né? O pedreiro, ele ganha bem também, os pedreiros que tem hoje em dia. Mas o drywall, ele é mais leve, é uma obra mais limpa, né? E, Mais produtiva. Você pegar uma equipe com 2 pessoas aí, faz 100 metros de parede num dia. De forro faz uns 50. De forro faz uns 50, 2 pessoas, né? Faz. a base é 50 metros. E o preconceito, né? E o Hoje, preconceito. o preconceito, eu acredito que... Preconceito? Preconceito, porque o pedreiro ele nunca foi bem visto, né? Era Ah, o peão, não. né? Antigamente, a minha mãe falava assim: meu filho estuda para você não ser pedreiro. Hoje, Hoje eu falo pro meu filho estuda para você ter dinheiro para pagar o pedreiro. Eu acho que é porque assim, o profissional hoje, com licença da palavra, o profissional hoje, ele não trabalha na vila. Não entendi. O profissional hoje, pedreiro profissional, azulejista, ele não trabalha na vila. Ele trabalha onde, então? Ele só trabalha em obras grandes e boas. Porque o pessoal da periferia não dá valor à mão de obra. Não é que não dá valor, eu não acredito nisso. Porém, que não tem dinheiro para pagar. Não, e também não dá valor. Não, a gente Sabe dá por quê? valor. Quando eu já fiz um serviço para uma mulher uma vez, no PVC, ela perguntou quanto você cobra para fazer. Eu falei, é tanto. Inclusive, ela comprou o material da Magnus. Na hora que eu fui fazer o serviço, eu fiz o serviço. Eu terminei num dia. Ela veio falar para mim que eu tava cobrando muito caro. Então, eu falo isso às vezes. Tem um serviço, às vezes, que eu falo que vai durar 2, 3 horas. Eu falo, pelo amor de Deus, enrola o dia inteiro. Senão, essa pessoa vai achar que vocês estão ganhando. Eu sei que as pessoas, às vezes, não acham justo uma pessoa que, às vezes, não estudou ganhar muito mais do que ela. Mas, às vezes, um gesseiro... Eu vou explicar um pouquinho a diferença. Por que eu falo gesseiro? Porque eu também sou advogado. E a lei, ela não identifica... Houve umas mudanças da lei aí, e ela não identifica... Não existe um CBO, que é o código lá, para instalador de drywall e nem para montador. Olha só, a lei coloca vocês como todos gesseiro. Todos vocês Não é são gesseiro. específica qual a Porque- área do gesso. Porque eu te falo, qual é o correto falar? Montador de drywall? Montador ou instalador? Porque eu vim da roça. Então, toda vez que eu falava montar, eu ia montar num cavalo. Eu ia, entendeu? Montar no cavalo, dar uma volta, ia juntar o gado. Então, eu sempre tive esse negócio de falar, montador. Montador, para mim, antes era montador de móveis. Mas também existe instalador de móveis. Então, ambos estão certos. Então, às vezes, quando eu falo gesseiro, eu quero englobar não só vocês, como o pessoal que monta a parte do forro drywall, a parte do forro modular, da divisória de Alcatex. Por quê? Porque a lei só traz o código CBO lá, ela não traz o... Não existe um código montador de gesso, montador de drywall, não existe. Mas a gente está falando aqui tudo de obra. Então, todos vocês aqui montam todos os tipos de forro Inclusive, no e de caso, divisória. Você monta o forro metálico, modular, monta a divisória de o Alcatex. Fernando Henrique é gesseiro mesmo. Não, ele é o Porque ele gesseiro nato. fabricava as placas e a Isso. moldura. Então, no caso, ele é um gesseiro. Então, mas a lei, ela igualou tudo. É que na linguagem de obra, gesseiro, Fernando Henrique, Leandro Marques ficam incomodados porque o gesseiro hoje em obra é o gesso liso. Um gesso liso. é. O montador de drywall, montador de forro, modular é instalador. No geral de obra, né? Então, assim, tem até o preconceito. Você chegar num cara que é instalador e falar, ô, gesseiro. Fala, não sou gesseiro, não, sou instalador de drywall. Existe Existe entre o si, preconceito no- Ah, na- existe na- essa, Isso. Que o gesseiro hoje é o gesseiro liso, é o que faz as paredes de gesso liso. que está muito em alta também. muito em O gesso liso, a gente tem feito bastante obras aí de grandes construtoras, como Cirela. Qual que é uma outra? Pode até... Cirela, teve a 5, né? Teve até as minhas casas que fez. As casas. Igual, vamos supor, em vez de eu rebocar, eu preferi colocar gesso liso, saiu muito mais barato mais rápido. 40%. e mais rápido.
40% mais barato e mais rápido, então nem... Já fica praticamente acabado, né? Também. Isso, porque você vai rebocar uma parede, depois você tem que passar massa Nossa, horrível. fina. E depois lixar, passar lixar. outra mão. É, E o gesso ele já é liso, né? e a gente já já fica- faz o Já gesso no gesso, liso, é só seladora, aplicar um depois de bianco pintura. direitinho, né? Seladora e pintura. Eu aprendi no modo montador, foi quando eu trabalhei numa empresa que ela tinha uma linha de produção. E a gente, um fazia só a estrutura, outro fazia só o chapeamento e outro fazia só o acabamento. Aí foi onde a gente começou a ganhar o nome de montador. Isso foi no começo dos anos 2000. Que acontece muito, né? Acontece. Tem muitos prédios grandes aí que tem cara só para estrutura, cara só para chapeamento. Tem muitas Se obras. você pega uma obra de grande porte, como a gente estava numa obra grande agora aí, nos tempos aí, e você trabalha dessa forma, a produção acho que ela aumenta. Porque a pessoa ela só se especializa naquilo. Eu mesmo gostava de fazer muita estrutura. Mas como que você direciona a sua equipe de 12, cara? Eu tenho essa Você pode curiosidade. separar, por exemplo, eu sou muito bom em marcação, projeto, essas coisas, né? Conheço muito bem. Então, você fica à frente para poder marcar, colocar as guias, né? Se o caso for parede, né? Drywall, colocar as guias e você vê quem pode se desenvolver melhor com corte, os montantes, colocando os montantes em pé, quem chapeia melhor. Hoje eu tenho na minha equipe 2 pessoas que gostam de acabamento, né? O Cláudio e o Rafael. Então, você vai direcionando assim. Aquele que é mais rápido para chapear, porque tem cara que tem dificuldade. pra Tem fazer um muita gente que corte. não conhece projeto, Evandro. Não, e tem muita gente que não O conhece. Edelson mesmo não conhece Na- de na- projeto, entendeu? Nessa obra que o Fernando tá falando aí da Odebrecht, era só o Fernando Henrique e o Wesley podia fazer marcação. Eles tinham que sair soltando as guias, tudo da marcação, que era um apartamento todo de drywall. Soltava todas as guias na marcação, aí vinha o Agnello e conferia, né? O Agnello e o acho que era Alex, né? Alex. né? Alex, né? O nome do mestre. Eles conferia, só no outro dia ele podia entrar levantando parede. E não se Antes deve disso aí, confiar não na, podia levantar. não se deve confiar na marcação das obras, dos caras que Não. marcam lá. Você não confia neles. Não deve confiar, você tem que fazer o máximo possível pra você corrigir. Porque eles também erram. É. Você tem que Aqui no- fazer sua marcação. Aqui no Parque da Cidade, né? Era grandes obras que tinha ali na época da Odebrecht. E atravessava de um prédio para o outro a marcação. Sim. Lembra, né? Era de um prédio para o outro. Então você tinha que esticar uma linha de eixo e ali você dividia os apartamentos. Tinha andares com 9 apartamentos, né? Com 2, 3 dormitórios. Então eles confiavam a gente soltar aquela marcação, né? Eles davam aqueles 2 eixos para nós dos prédios e a gente distribuía ali a marcação. Então, respondendo novamente a pergunta, então você vai se adaptando naquilo ali, né? Vai se adaptando. Quando você pensa que não, a produção está muito boa. Vai muito bem. Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma, né? A única vantagem da construtora é trabalhar para a construtora que eu gosto, assim, porque quanto mais você produz, melhor ela gosta, mais ela gosta. Uhum. Porque elas também parece que elas trabalham também, elas passam medições, né? Tem metas, né? Elas têm metas, têm medições. Tem e tudo, metas, então- inclusive, a área da construção civil, o engenheiro, ele não é a favor do técnico de segurança. Ele não é a Do favor do técnico técnico de de segurança. Ah, sim, que o técnico de segurança você sempre pega no pé. Ele tá ali gente, para a gente exercer a função a gente dele, vai a gente falar, tem que aqui tem obedecer. que falar a nossa dificuldade. Só que a raiva do montador, a produção, quem trabalha na produção, a raiva é essa com o técnico de segurança. Mas a segurança é importante, né? Mas Desma? todos nós temos que preocupar, principalmente com nossa segurança de quem está com nós. Nós que tem que ter a Você já preocupação. teve algum acidente em obra? Graças a Deus, não. Você já teve? Fernando? Já. Que tipo de acidente? Já caí do andaime. Por que você caiu do andaime? Porque você tá falta sem do cinto. Tá sem cinto, né? Você já teve acidente? Não tive, não. Mas você usa Graças a bastante, Deus. né? Uso bastante. Eu venho visto em muitas fotos suas, até quando tava fazendo o telhado aqui, Sim. que você usa bastante o cinto de segurança, tudo. É importante. Muito, Você, eu muito sei, Léo. importante. Às vezes Nós a gente temos esse critica problema o com você. técnico. Mas muito importante. E eu uso, em caso necessário, eu uso. Não sei se foi alguém da sua equipe que estava enrolando a extensão e travou, não foi? Que nós teve que socorrer na obra da Odebrecht? Foi você? Foi. Eu vi Foi. os balancinhos, né? Ele travou, enrolando a extensão. Tava enrolando a extensão aqui e travou. Aí teve que ir o Wesley lá socorrer. Travou, não conseguia se mexer. E pra descer não tava lá em cima, nos andares. Foi você mesmo, né, que travou, né? Não, acho que não foi. Acho que não sei se foi Foi o o pessoal da NEM. sua equipe. Foi o NEM, acho que foi o Foi o NEM. Ney, né? Travou. Já vi Muitas andaime vezes, tombar, igual, já vi vários andaime tombar já. Porque o correto, às vezes, é você. É uma linha de Aqui é a vida. linha de vida. A linha de vida.
É. Igual nós fizemos uma piscina lá da Anhanguera, tinha uma linha de vida, ela ficou em cima do fogo. Essa piscina da Anguera que sempre tanto fala, é de que... Da Exetec. 10 Da hectares. Exetec? Exetec. Foi lá na Anhanguera, no comecinho da Anhanguera. Obra da Exetec. Lá eles deixaram a linha de vida por cima, nós ia fazendo forro e usando a linha de vida até o final. É que, na verdade, eu acredito que daqui uns 2 anos, 3 anos, no andaime vai ser muito pouco, porque o pessoal já tá tudo optando pela plataforma, né? e a girafa, né? plataforma, né? Então agora já inventaram a girafa, que você já consegue ir em outros lugares. O Fernando fez a obra da Constru Company da Vila Olímpia toda na girafa. Tudo na girafa. Toda na girafa. Não teve, andaime foi bem pouquinho lá. É Só mais nas partes da rampa. Eu fiz os mercadão com girafa, as áreas de dentro. É, os mercadão. Foi Tudo, feito tudo placa na de girafa. hidráulica, você colocava 5, 6 placas em cima e ia lá. Eu chapeava. acredito que tá modernizando tanto que eu acredito que daqui uns 2, 3 anos o andaime vai cair muito. Vai, né? Já caiu Já caiu bastante. bastante. E o... E demora mais, né? Um andaime, inclusive hoje, nenhum montador monta mais andaime. Antigamente, na nossa época, nós montava. Hoje você chega nessas empresas grandes aí, eles já montam andaime para você. Já tem uma pessoa... Já nem pode, o técnico de Não segurança fala. Você não pode nem montar e nem desmontar. Tem que ser uma empresa, tem que ser um especialista. Ele monta um andaime e desmonta um andaime. Eles colocam até uma plaquinha com o nome deles lá na frente do pessoal que pode mexer. E você, Luan? Vamos lá. Luan tem pouco tempo que passou agora só trabalhar por metro quadrado. É bem Isso, melhor? É bem melhor. Hoje eu sinto a diferença, né? No eu bolso, aprendi né? muito com o Leandro Marques, né, no começo. Eu ia trabalhar com ele, não tinha muita prática, né? Às vezes ficava lá olhando ele montar lá, né? Pra mim aprender um pouco. Aí ele dava umas dicas pra mim, né? Quando eu errava, quando eu acertava, eu falava, tá certo. Quando eu errava, pegava no meu pé. Eu comecei de estoquista, né? No caso. É, aqui foi. Eu Foi era de estoquista. estoquista. Aí seu irmão também começou aqui. Sim. Meu irmão começou faz pouco tempo também, né? Que ele ficou de maior. Comecei de estoquista, tinha muita dificuldade com muita coisa. Não era muito, era perdido, né? Muitas no pessoas início. pegou no meu pé, estressado, não gostava de levar desaforo para casa. Quando é Só estoquista que é bom porque você acaba aprendendo tudo. os Cada... materiais, cada material. E eu aprendi, eu demorei para aprender, né? Na verdade, demorei para aprender. Aí quando começaram a me soltar mais para as entregas, para as obras, aí eu comecei a ir para as obras. Leandro Marques que foi o cara, né? O melhor, eu acho que foi ter tirado você da zona de conforto. Porque você tinha uma zona de conforto, um salário fixo, tudo. Aí na hora que tirou você da zona de conforto, você falou, opa, agora eu tenho que aprender e aprender e eu tenho que acordar fazer. para a vida. Construir uma acordar. família também. Foi pra pai vida. recente, né? Tem quantos anos? Tem 1 ano e 4 meses. Aí agora, quando a gente sai a melhor coisa na vida da gente é quando a gente sai da zona de conforto. Às vezes eu falo isso. A zona de conforto, ela coloca a gente muito mole, muito fraco. Você saiu um pouquinho da zona de conforto, você tem que ter dívida, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí você acaba trabalhando mais. Trabalhar não mata, não. Trabalhar demais não faz mal. Desde que você receba para isso, você seja remunerado para isso, tem que trabalhar, tem que ir para frente. Ah, não tem a hora, vou tirar minhas férias, igual o Leandro Marcos aí, todo final de ano aí, tira lá 30 dias para ir para Bahia, né? Uhum. Tem vocês aí que tira férias, eu não sei muito da história do Fernando Henrique, eu sei que ele tem uma chácara linda lá, maravilhosa lá, com piscina lá, que ainda não me chamou para um churrasco lá, mas qualquer dia eu vou, entendeu? Entendeu? Tem o Jonas que está sempre aí pescando, sempre viajando, e é isso. A zona de conforto, ela não ajuda ninguém. Então, às vezes, essa pessoa que quer se ingressar num ramo de drywall, quer se ingressar nisso, hoje nós temos aí as redes sociais, que dá para ir lá, tá assistindo alguns vídeos, tá vendo o que tá acontecendo. Igual hoje mesmo, pra eu estar aqui agora, eu ontem assisti aí vários podcasts, várias coisas, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Não queria ficar falando de uma determinada marca, de uma determinada coisa. Eu queria ver quais as dificuldades de vocês em obra, quais as coisas mais gostosas de vocês têm, dos orgulhos de vocês têm de fazer as obras, entendeu? Porque tem obra que às vezes vocês fazem, eu pego e falo, isso aqui é uma obra de arte, não é apenas uma obra, não é apenas uma construção. Isso aqui é uma obra de arte que foi feita, que é o caso da Cobase, né? Fica em Cotia, não é isso? Cotia, isso. É o quê? Raposo Tavares? Raposo Lá? Tavares. Raposo Tavares. É no quilômetro 27 da Raposo Tavares. Tem alguma obra assim que você fez assim que te orgulha? Eu fico emocionado quando o cliente gosta da obra
e grava a Então, obra, eu fico muito emocionado. Assim, eu guardo pra mim aqui, mas depois eu me eu só desabafo preciso que ali vocês só. comecem a fazer alguma coisa. Quando o cliente fica insatisfeito, ele vai lá, reclama da gente em tudo quanto é lugar. Mas quando ele fica satisfeito, vocês também têm que falar, ó, vai lá, me elogia lá no Google. Faz isso, olha, nós temos aí uma logomarca, o Ivan vai estar passando para vocês, porque é engraçado, um cliente insatisfeito, Atrapalha, né? não, ele pode até atrapalhar, ou então, vamos supor, ele contratou uma coisa E e viu depois outro. chega lá na hora, ele quer que você faz o triplo. E a gente, tem hora que a gente vai falar para ele, olha, não, o senhor não me pagou para isso, É, o senhor me pagou para isso. Agora, se o senhor quer isso, custa isso. Aí ele fica bravo, fica insatisfeito e vai lá nas redes sociais, vai lá no Google e reclama. Mas isso, eu posso te falar que é 1% ou menos que acontece na nossa empresa. Só que tem 99% lá contente com o serviço. Tem que pedir para eles ir lá no Google, fazer uma avaliação. Ó, vê lá a advocacia, vê o Jefferson, não sei se vocês acompanham quem conversa. Elogia lá, pode colocar meu nome, ó, Leandro Marcos, ótimo montador, ótimo. Isso não vai ajudar a sua empresa. Vai ajudar vocês aí quando vocês também pegarem serviço para outras empresas. Ou vai entrar no currículo de vocês. Então, toda vez que um cliente está satisfeito, ó, temos o nosso grupo aí agora, o Ivan vai estar lá, vai depois botar lá, ó, lê esse QR Code, me avalia lá. Isso é importante hoje em dia. Quando a gente vai contratar uma empresa, alguma coisa, a gente vai lá no relatório dele de reclamação, eu mesmo, quando eu vou contratar, ou eu vejo, ó, esse cara, porque eu tenho muito medo, gente, porque às vezes a gente fecha uma obra aí e será que não vai receber? Não vou falar mas que eu tem já tomei muito, calote, já tomei golpe, já tomei calote. No nosso ramo tem muito golpista, tem muito calote. mas tem muita coisa que o vendedor vende uma coisa e sem saber de nada e o montador que salva pra ele, viu? Não, Já sim, aconteceu muitas fatos desse. Tem uma obra que o cara queria que eu entregasse pintado, já amaciado e pintado. Falou que então, foi mas combinado com o vendedor. não foi, nunca isso é combinado, nunca isso é combinado. Você tem- O problema é que é o seguinte, tem aquele cliente que quer levar vantagem. Tá combinado? Tá escrito aonde? Vamos ler o orçamento. Tá escrito Geralmente não tá. pintura? No nosso orçamento vai escrito sem pintura. Vai. Ah, entendeu? Então nunca eu vou entregar um drywall pintado. Nunca. Não é, mas ele tenta lá, tem aquele jeitinho brasileiro. É que o cara vê pronto, né? Ele procura no Google, ele vê lá pronto, aí ele acha que já entrega pronto pra ele. É, mas não é Inclusive, assim. teve uma obra que aconteceu isso, né, Diogo? Que, tipo assim, eles contrataram uma coisa, aí chegou lá, acabou aquilo que ele contratou, né? Aí começou a mudar. Ó, faz isso, faz aquilo. Aí tem aquela que entra a tecnologia, né? Você liga, ó, Jonathan, tá autorizado eu fazer isso? Não, não tá. Então, tem que passar para ele se pode fazer aqui. Aí vai lá, manda o orçamento para ele, se eles aprovar, a gente vai lá e executa o serviço. Só que, antes de acontecer isso, dentro da obra tá um caos, né? E aquela Que ele tá lá, pressão em cima de a você pressão. pra executar, né? Pra você executar. Depois Executa, eles faz, falam, executa, não, faz. Aí você vai lá, ó, Diogo, pode fazer, tá enchendo o saco aqui. Aí vai lá e faz. Aí depois acontece aquilo. Ah, não vou pagar. E começa aquelas brigas, né? tava no contrato, Não não tava tava no contrato e você vai medir a obra inteira, não tá no contrato. Não, então, é o que Entendeu? eu te falo. Tem que tomar muito cuidado, tem que estar sempre policiando ali, porque trabalhar sem receber quebra a empresa. Quebra a empresa, quebra vocês. Então, todo mundo tem que ganhar. Entendeu? Então, essa é a nossa maior dificuldade do ramo de carro. Uma das maiores dificuldades minha, eu até falo, entregou a obra, fotográfica, tá aqui, recebeu, porque vai outra pessoa lá e vai quebrar. Vai Eu criticar. tive muitos problemas, hoje que eu estou um pouco mais afastado do ramo de obra, mas eu tive muitos problemas, era assim, mandava eu fazer a obra todinha, eu falei, mas ainda não tem um duto do ar-condicionado, ainda não tem nada. Não, mas tem que fazer para entrar na medição, porque senão eu não recebo do governo, do estado. Falei, tudo bem, mas o senhor sabe que vai ter que quebrar depois para passar. Não, sim, mas pode fazer. Eu falei, então tá bom. Aí eu fazia um documento, falava, o senhor assina aqui. Não, não vou assinar. Eu falei, não, então não vou fazer. Enquanto você não assinar, eu não vou fazer. Você tem que fazer. O senhor vai ter que assinar que eu te orientei que não tinha o ar-condicionado,
que não tinha os dutos, que não tinha nada, e o forro que não poderia fazer, que não estava liberado. Se o senhor assinar, eu faço. Se o senhor não assinar, eu não faço. Aí foi aonde que. Aí depois veio uma ordem, veio outro engenheiro lá de cima, é melhor não fazer. Nós pretendemos falar um pouco das obras grandes, mas antes disso, eu quero contar para vocês uma curiosidade aqui. O Fernando Henrique, ele chegou a ser empresário do ramo de lanchonete, né? Lanchonete, Fernando Henrique? Lanchonete. Pode me explicar quais foi as maiores dificuldades que todo mundo acha ruim? Ser instalador, não vou trabalhar, não vou trabalhar em obra, eu vou ser meu patrão mesmo. Como é que Eu, foi lá essa experiência sua? a minha experiência no ramo de lanchonete foi através de um cunhado meu, que teve uma lanchonete, né? Aqui na Vila São José. Uma lanchonete chamada por Mata Fome. E a gente achou engraçado o nome. Mas você foi mesmo para a lanchonete? Você quis abandonar o drywall por causa de um problema que você teve, né? Até no nosso intervalo aqui, o amigo falou que vai parar de trabalhar, né? Eu pensava também que eu queria parar de trabalhar no ramo de obra, porque obra tem hora que enche o saco mesmo. Mas né? o intuito de você ter ido para essa lanchonete foi por causa daquela problema de saúde que você teve? Você teve um problema de saúde? Você falou, Sim, eu né? tive um problema de saúde, um problema com gota, né? Tive uma dificuldade para andar, algumas Aí coisas. para instalador é mais difícil. Aí ficou dificuldade, afetou a coluna, afetou várias coisas. E a minha esposa, como sempre foi uma grande cozinheira, a experiência do irmão também, que ajudava muito ela nas dicas, né? Hum. A gente falou, vamos montar um negócio para nós. Levamos uma barraca para a rua, fazíamos pastel, né? Até então, pastel de hambúrguer, pastel mata-fome, eram uns pastéis diferenciados, né? E a gente montou o primeiro comércio em um bairro e mudamos para um outro. E ali eu vi a grande dificuldade, porque você tem que comprar, você tem que vender, né? Você tem que abrir e fechar o comércio todos os dias, então você trabalha até mais do que mesmo na obra. E eu fui insistindo por longos anos. Longos anos eu insisti e nós tivemos a pandemia. E na pandemia onde que veio a maior dificuldade. Abriu o leque maior das entregas, né? Tive muitos golpes, tive muitos roubos, né? Você começa a desconfiar do próprio motoqueiro, ele foi realmente assaltado, mas eu tive a experiência também de ser assaltado também num dia que eu fui fazer uma entrega. Uhum. E ali fui vendo as dificuldades. E o proprietário do local onde eu tinha o meu comércio, Não te ajudou na não, pandemia? ele não me ajudava quase nada, né? Na pandemia ele não queria nem saber. Ele não ajudava quase nada. E eu tinha sempre vontade de crescer, crescer, crescer. E eu fui vendo as dificuldades cada dia mais. Cada dia mais ali no comércio, cada dia mais. E voltando no assunto do meu irmão me convidou a fazer uma obra para ele. Aí nisso você já tinha melhorado. Sim, aí nesse período eu já estava melhor. Você né? ficou quanto tempo sendo empresário de 6 lanchonete? anos. 6 anos 6 anos. de lanchonete? 6 anos de Aí você lanchonete. voltou para a obra quando? Eu voltei em 2022, né? Mas ainda tinha um pouquinho de pandemia ou não? Tava acabando, 2021? né? Tava Tava acabando a acabando a pandemia? pandemia, né? Tava acabando. Aí você voltou em Aí 2022. o Wesley me convidou para fazer um restaurante para ele na Vila Mariana, na Vila Madalena. E eu fui, conheci um engenheiro chamado Thiago, que é até amigo nosso, da Odebrecht mesmo. E ele falou: "Você não quer ficar trabalhando comigo direto, cara? Tem boas indicações de você aí que o nosso cartão de visita é o nosso trabalho, né?" Ele gostou desse restaurante e eu comecei a fazer várias obras para ele e retomei as atividades, né? Uhum. O Jonah gosta muito do seu trabalho aí. O Jonah fala que é um dos melhores montadores de gesso aí, de drywall, é você aí. Até mesmo, para quem não sabe das obras de arte, tem uma aqui do Fernando Henrique, aqui na confeitaria da minha esposa, aqui, um arco muito bonito, que eu já até vi que esse arco começou a ser copiado pelos meus concorrentes, pelos concorrentes da minha esposa lá na Edna Doces aí, porque ele chama muita atenção quando as pessoas entram lá na obra e vê. E também tem aqui na Edna Doces aqui, nós também temos como é que chama aquelas LED embutidas, Jonah? Me conta mais da história, porque eu não sei muito. É os perfis de LED embutido no forro. Os LEDs de 3 centímetros. Tá muito na moda, não é isso? E, inclusive a gente fez uma na sua casa na Baltazar. Na área da sacada também tem feito lá. Ah, também numa a das parte da casas lá, light, das isso, kitnet, das né? kitnet.
Isso feito tá também. muito na moda e é simples fazer, né? Sim. Fácil. Fiz uma casa também lá do rapaz, né? Lá na É, Caixa você fez o d'Água. apartamento do Do rapaz lá. rapaz. Fiz Que o tem corte. uma iluminação, porque a tapica um pouco. O que tá acontecendo? Aquela sanca de gesso, ela tá caindo um pouco de Tá caindo moda. bastante, o pessoal tá fazendo muito na parte de elétrica, né? Agora, com os LED, tem uns LED tem embutido, coloca os LED na tabica. A parte de sanca caiu muito no Tá fazendo mercado. mais a invertida. Mais invertida. A iluminação, ela ganhou grande credibilidade na obra. E esse dia eu postei uma obra com perfis azuis, né, meio roxo. Uma obra simples, um forrinho, uma sanquinha de 10 centímetros. Mas todo mundo falou, nossa, que obra bonita. Mas o bonito estava na iluminação, né? Porque era um forro simples, Até as molduras tá mudando agora. né? Não tem Tá mais vindo a moldura moldura, com né? LED agora. Na verdade, quase não tem LED moldura embutido. mais de Hum. gesso. Tá tendo umas É, molduras metálicas agora no mercado. umas novas molduras aí que tem o LED dentro. Já embutido dentro da moldura. Hoje em dia tem até a tabica iluminada, Até né? tá bico iluminado. Tá Bem tendo blindado, muita né? moldura. Agora as molduras tá sendo metálica. Isso. Você faz ela e coloca o perfil de policarbonato, né? Ela aparece lá nos cantos. Moldura de gesso mesmo, tá? Hoje em Praticamente dia você quase faz um zero. forro liso e o tchan é a iluminação. Né? Iluminação. Com relação ao que você falou, Evandro, né? Eu sou muito satisfeito pelo que eu faço, né? Eu falei do Cinemark um tempo atrás, eu fiz um lobby no Vila Lobos. Para mim foi uma das obras mais bonitas, né? Eu fiz uma obra também na igreja onde eu participo, sou católico, né? E Fui eu lá, olhava para a igreja e falava, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço, né? E nunca vi inspiração. Um dia chegou uma pessoa e falou assim, faz um cálice, né? Quem não, às vezes a pessoa não conhece, mas o cálice ele tem uma forma arredondada. E eu consegui fazer um cálice, uma hóstia, como fosse embutida dentro do cálice. Então eu achei muito bonito também, né? E agora, essas obras futurísticas aí desses carros novos que chegaram, a BYD, que também é tudo redondo, né? Cada parede redonda, curva, com LED dentro. Então parece que o redondo ele me segue, né? Vai me seguindo aí pela vida aí. Porque tem obra que parece que é uma obra de arte mesmo. Sim. Eu acho cada obra tão bonita que tem hora que eu até olho assim umas obras assim, e falo, mas será que foi a minha empresa mesmo que fez? Uhum. Às vezes eu até fico na dúvida, até que eu mostro para minha esposa, por que que você não faz isso na minha casa? Mas a casa de ferreira, A espeta da de 5 pau. também, né? Você fez lá uma, Assim também fiz uma fez parte uma obra também de lá. arte, né? Mas hoje em dia tem a modernidade, né? Que hoje em dia tem a placa de 6 e a placa de 9,5, né? Fala antigamente o que nós jogávamos na placa Antigamente para ela virar. você jogar água na placa, você tinha que picotar a placa. Óleo. Ô, Óleo. Johnny, explica pro pessoal aí, porque para quem conhece, sabe para que que serve a placa de 6, para que que serve a placa de 8. Explica para que serve, por que a placa mais fina? As placas mais finas vai fazer esses cantos arredondados, né? Quando você faz uma sanca que você pega que ela é muito arredondada, aí tem que usar essa placa porque ela tem mais flexibilidade. Aí você consegue usar ela nesses cantos. Por exemplo, você vai no shopping, você pega aqui no shopping Campo Limpo, tem vários septos redondos lá, né? Então, com essa placa normal, a de 12,5, você não consegue fazer, porque ela não consegue fazer a curvatura Ela dela. não Aí consegue você tem que estar dobrar. usando a de 6 ou a de 9,5, dependendo do ângulo. Aí você olha no projeto, aí você vê A que você vai usar a perfeição de também. 6, a de 9,5. A obra que o Leandro Marcos fala da Cobase, a gente usou a de 9,5 lá para fazer a parede oval, porque senão não conseguia fazer com a placa de 12,5. É uma coisa que eu tenho visto muito interessante, estão fazendo até paredão de 12 metros de altura, né? Em Uberaba lá teve, no aeroporto de Uberaba, Teve teve um 6 metros de altura. 6 Qual metros. foi a altura mais alta de uma parede que você já fez? 8 metros. E Já fiz você? de 15 metros. E aí, como é que é? Conta um pouquinho, como é que tem que se fazer o montante? O montante a gente faz normalmente ele com estrutura dupla, né? A gente faz um montante reforçado um Um no dentro outro. do outro? Não, faz o duplo montante. Coloca uns reforços no meio dele, né? Porque também eu já vi o pessoal botar um montante dentro do outro para poder dar mais segurança Sim. e diminuir o espaçamento. Diminui o espaçamento a cada 40 centímetros, né? Porque a norma pede 60, né? Aí você faz. Então, mas aonde vocês conseguem saber o que está certo, o que pode, qual é a norma, aonde vocês têm essa explicação técnica? Como que vocês adquiriram ela para poder não sair fazendo sem planejamento? Existia um consultor de drywall, Tio e Aguiur. O Jonathan lembra dele, né? Ele trazia muitos vídeos para nós dos Estados Unidos, né? Como que era feito. Eu sou curioso, eu vou na internet. Nós tínhamos também um supervisor de obras, que hoje ele é representante de uma
de um grande fornecedor, né? Que é o Fábio Correia. Eu assisto o vídeo dele O também. Fábio, né? É Papo de Montador. Papo de Ele tá na Montador. Gibson, né? Isso. Então, eu assisto vídeos dele, então, quando eu tenho dificuldades, eu pergunto para ele, né? Ele ajuda a gente bastante. Ele sempre me ajuda, né? Todo dia você aprende. Todo dia você aprende. Então, Então, mas nós, aí- nós procuramos muito, nós trabalhamos na nossa área, nós Porque procuramos os muito. engenheiros mesmo, eles não sabem. Não, né? eles não sabem, nem Vocês arquiteto. ensinam mais, vocês ensinam mais eles do que Na tudo. verdade, nós olhamos muito vídeo, nós seguimos muito gesseiro. Um parceiro segue o outro, a gente segue grupos. Então, a gente vai aprendendo a cada dia. Todo dia você aprende uma coisa. Ninguém sabe de nada, a gente vai aprendendo. Ou tem uma dificuldade na Você obra, entendeu? às vezes, liga um pro outro, né? Olha, Sempre Marcos, tem, essa história aqui, sempre como é que tem faz isso um aqui? probleminha, sempre tem. E uma tem dificuldade. obras que você tem que acreditar até mesmo no seu ajudante, porque ele às vezes pode dar uma ideia que você não tinha. Nós tivemos a experiência de fazer um prédio na Rua Conde Sarjetas, que é aquela rua dos evangélicos, lá na Praça da Sé. E tinha umas 8 ou 10 equipes lá na empresa, e ninguém conseguia fazer a curvatura, ninguém conseguia fazer o serviço, porque não surgia ideia. Um dia meu cunhado chegou na obra, né? O Anderson chegou na obra de manhã, e ele, O Anderson era ajudante. Então, Anderson ele era Vital. um meio oficial na época, né? Não, tá. Não, mas é pro povo saber que quando ele fala cunhado, vamos falar, tudo bem que é parente dele, mas só que a qualificação dele na obra era um ajudante, Um ainda não era um Sim, profissional. Ele não era um profissional, não. E ele chegou um dia de manhã, mais cedo, chegou por volta de umas 6 horas da manhã, e ele falou para mim, por que você não faz desse jeito? Né? Aí você teve a humildade de Sim, de ouvir, de ouvir, ver uma pessoa porque ele foi inspirado. que até sabe menos do que você. Sim, ele foi inspirado para poder. Aí ele desenvolver te aquele deu uma trabalho. ideia Ele e- deu uma ideia e nós conseguimos fazer o prédio. Né? Conseguimos fazer essa parte da curvatura, que era uma sanca, né? Porque Suspensa. às vezes dá um branco em você na obra. E às vezes duas cabeças, três cabeças, conversando junto ali, às vezes o serviço desenrola melhor. É o que Você a gente entendeu? fala. Porque você tem só o seu pensamento. Se o outro te ajudar, aí os dois pensamentos vai te ajudar faz bastante, assim, dá uma entendeu? dica. Igual, Jonas, para orçar uma obra dessa, qual a maior dificuldade? Porque não veio o projeto. Projeto. Vem um projeto que é redondo, mas ele não vem dizendo que você tem que especificar o material. Na ou verdade, vem- ele tem que ver o detalhe, né? Não, o material não. Ele tem os detalhes, aí você tem que ver o ângulo da curvatura, aí você acaba vendo o material que você vai usar, né? Você entrar no site da Gibson, a Gibson te mostra toda a tipologia lá. Eles têm no site deles disponível lá. Toda a tipologia da placa que você vai usar, do ângulo que você vai usar. Só que o problema é que o projeto, ele nunca vem detalhado o ângulo que vem da placa. Aí você tem que tentar adivinhar lá na obra o ponto que você vai conseguir achar. Às vezes a gente tem que chegar a trabalhar com 2 lasers, igual a gente trabalhou no SP Market. Tinha que trabalhar um laser e o outro laser curvando, porque Cruzando, né? o projeto deles era ruim No SPMart, vocês na montaram, praça de alimentação. vocês que montaram lá na Sim, época? Foi foi. você, Fernando? Não, eu trabalhei pouco, eu trabalhei mais no Cinemark, né? Mas lá dentro do shopping não, né? Só algumas coisas lá. Só. Ah, entendi. Parte maior assim não. Essa parte, o projeto, ele deixa muito a desejar ainda nessas partes de Mas- detalhes. Mas a gente entra num conflito, né? O senhor perguntou como que ele vai orçar. E nós, montadores, Montador. como que vai receber? Porque nós Nós temos um preço X por metro, Você falou a palavra que eu mais amo. né? Nós temos um preço X por metro. Só que fazer uma coisa em curvatura, fazer uma coisa em raio, ela tem um diferencial. E aí, Jonathan? A gente tá, a É que o gente- Jonathan aqui, para quem não sabe, o Jonathan aqui, ele é o faz tudo. Ele é vendedor, ele é supervisor de obra, ele é gerente de pessoal, ele é cobrador, ele é o cara que faz tudo. Então, ele está bem qualificado para responder quase todas as perguntas. a gente paga por metro. Por exemplo, às vezes é por sanca, igual a gente acertou com o Leandro lá. A gente acertou o preço cheio. Por metro quadrado ou metro linear. No caso, por exemplo, você vai ter 10, 8 bolas. Aí o que a gente combina com os montadores aqui, ó, Fernando, faz uma no dia, a gente vai ver o que você produziu e a gente tenta chegar num acordo. Aí a gente acaba fazendo assim. Porque tem que ver a produção, né? Que eles têm uma produção diária do custo deles. Eles saem de casa, café da manhã, almoço. Então a gente acaba acertando dessa forma, ou por unidade, ou por metro quadrado, ou metro linear. Ou até mesmo se a obra for muito ruim por diário. Mas e quando pega o Fernando, que odeia trabalhar por diária? Aí Cara, fica difícil, se hein? liga umas 10 vezes no dia. Não, eu ligo porque eu não gosto de ganhar
À toa, né? Não, à toa em cima Ou da sai de empresa. casa para ganhar uma diária? Não, ganhar uma diária às vezes não é ruim, mas eu não gosto, por exemplo, 10 metros não atinge o valor da minha diária. Fazer menos do que 10 metros. E a diária você perde o dia todo. E a É que, diária na verdade, perde você o se dia. garante no seu serviço. Eu Você já sabe fiz que o obra seu para serviço Magnus bom. de fazer 3 obras no dia de diária. Já fiz 3 no dia. Era tudo obra pequena e eu matei as 3 no dia. O Luan é profissional de fazer isso. eu Você faço isso com o entendeu? Luan direto. Já faz muitos anos, mas eu fiz 3 no dia. Comecei 7 horas e quando foi às 10 da noite eu terminei as 3 obras. Era obra pequena, mas Giovanni me pagou como se fosse 3 diárias. É Você bom. entendeu? Ou aquela mania, né, Joe? Tô fazendo uma obra aqui, ô Luan, tem que ir lá pra outra obra, tem que ficar até um pouco mais tarde. Ah, demorou, Joe, vamos lá. É, sim, tem bastante. Hoje você fez, inclusive, você fez 2 obras essa semana. Foi. O uma montador obra de imóveis trabalha na Casa Bahia, Marabras, desculpa, pode falar. Pode falar. O montador de imóveis, ele tem um técnico que passa de Você foi montador de imóveis, né? já. Ele tem um técnico que passa corrigindo. Se tiver um probleminha, um defeito, o cara passa lá para colocar um puxador, passa lá para colocar alguma coisa que faltou. Entendeu? Às vezes o montador de imóveis chega para montar, faltou tal coisa. O técnico sai lá da empresa corrigindo, passando em todos os clientes que tá faltando alguma coisa. E Você entendeu? ele não volta. Ele não volta. E ele era montador, ele virou técnico de montagem. Entendi. Ele é um supervisor que sai rodando nas obras, só corrigindo os problemas. E as obras grandes, elas são boas? Compensa? Compensa. Hoje você está fazendo a maior obra nossa que você está fazendo é a de Uberaba, né? O aeroporto de Uberaba. O aeroporto lá é forro metálico, né? Forro metálico, forro de gesso, forro modular. Só não PVC, mas todo tipo de forro lá nós estamos fazendo. Uhum. Em parede. O Leandro Marcos, ele fez um Mercadão Mendes e o prazo era curto. Eles demoraram para fechar. Falei, ó, Leandro, o prazo é curto, você vai conseguir cumprir? Nós tinha 45 dias para entregar o Mercadão, 1.800 metros. Ele entregou em 35 dias. Caramba, 10 Não, dias, foi né? mais. Lá foi 3.500 no Não, Guarujá. o outro, né? No Guarujá. Do Guarujá, é. 3.500. Mas o do prazo foi o da Praia Grande. Da Praia Grande. Da Praia Grande. O ele do fez Guarujá foi 35 dias. 3.500 metros. 3.500. 45 dias, só eu e o Júnior. Foi. O senhor, como chama ele? O gerente geral Rafael. não do Mercadão, é um senhorzinho já que é. É o Luiz. Tem Não, o Luiz, tem o um Rafael. velhinho. Ele falou pra mim, só tem você aqui da MAG? Foi a primeira obra da MAG. Eu falei, é só eu e o ajudante. Ele falou, você não vai dar conta, não. Aí quando eu terminei o mercado, ele chegou e pegou na minha mão. Falou, já vi que a gente não pode menosprezar as pessoas, não. Aí esse serviço que a gente acabou não falando do Você serviço. entendeu? E eu isso fiquei era um alegre, ele falou modular pra mim. de isopor. Mas era um forro modular de isopor. Tinha equipamento para trabalhar. O que ajuda a gente na obra é equipamento. Tinha plataforma para trabalhar, você trabalha tranquilo. E o mercado estava funcionando. Só que assim, nós trabalhamos só na parte da noite. Mas mesmo assim tinha pessoal do mercado trabalhando e nós trabalhando fazendo nossos forros. É 8 Você metros de entendeu? altura. Eu Muito gosto mais de muito altura. de trabalhar em obra grande, prédios, essas coisas, porque você vira uma linha de produção, né? Nós tivemos um exemplo agora aqui na obra da Cirela, que nós pegamos somente o térreo para fazer, né? Foi. E aí tinha 2 empresas lá, eles estavam do primeiro andar ao 7º. Já estavam há meses lá, né? E nós entramos para ajudá-los no 7º andar e nós praticamente tomamos o serviço. Eles estavam fazendo em 15 dias e a gente começou a fazer em 7. Em 7 dias, né? O andar. Então você vira uma linha de produção. É gostoso, porque você está ali todo dia, você sabe o que você vai fazer. E às vezes uma obra pequena você faz uma coisa de um jeito em um dia, outra coisa de um jeito no outro dia. Então quando você está numa obra que ela é repetitiva, a sua produção ela aumenta. Ela tem a tendência de aumentar. Porque você já chega Sabendo o que vai tem fazer, né? Você não precisa perder aquele Não tempo. precisa perder tempo, né? E a obra ela tem que te ajudar, né? Hoje em dia, a obra, se ela não te ajudar também, quando eu falo em ajuda, o encarregado que está ciente do que vai fazer, o encarregado da obra, não digo nem da empresa que nós estamos prestando serviço, né? Um elevador, às vezes, disponível, material, né? Uma glemalheira. Eu costumo, geralmente na gramareira, eu costumo ganhar o guincheiro. Sim, a gente às vezes até dá um café pro cara. né, pra- Porque se você não pra ganhar ajudar o ele, cara. se você não trabalha obra grande de prédio, se você não tiver Jogo de cintura, Chama o você cara pra não tomar um vai. café, chama o cara É pra com mestre de almoçar. obra, é com engenheiro e com todo mundo lá dentro. Se não tiver jogo de cintura, você não trabalha. Não trabalha. Você entendeu? Não, Um mestre chegar pra você e falar, eu preciso fazer isso aqui, tá bom, eu vou fazer pra você. Mesmo que você não faz, mas eu vou fazer pra você. Daqui a pouco eu termino, mas você vai lá e faz o é serviço. o que eu sempre falo.
nós, brasileiros, nós temos que vender o tempo todo. Nós somos um vendedor. Não adianta a gente chegar lá na obra e ficar marrendo, brigando com todo mundo. Senão, alguém não vai, Aquele prédio da 5 não lá, vai te ajudar. o guichê levava até água pra nós. Então, é o jeito. Você Às entendeu? às vezes a gente tem que ser Tem que gente fazer uma boa. amizade, né? Até a água ele Tem levava que fazer pra nós. amizade, tem que fazer tudo e para poder viver em união. Como que diz? Não é o jeitinho brasileiro. Mas, infelizmente, nós temos que ser cordial, gente boa, sorrir. Ou seja, eu nem posso falar muito, mas é de política aqui. Mas tem uma frase que um certo político falou que quem ama o que faz não tira férias, não tira um mês de férias, tira 11 meses de férias. Vocês gostam de ser instalador. Eu gosto. Vocês gostam de trabalhar com drywall. Entendeu? Vocês gostam de trabalhar com gesso, vocês gostam de fazer a obra, e vocês estão ali porque precisam, tudo bem, todo mundo, todos nós precisamos do dinheiro. E eu tiro férias 30 dias se for o caso. Eu nunca fiquei 30 dias. É, não consegue, né? Eu não consigo. Se eu tiver obrigação, eu tiver um compromisso aqui, eu falo, não, eu vou fazer o compromisso. É, eu sei. Eu já Entendeu? Eu não já- tirei, nunca tirei 30 fui dias. tirar umas férias uma vez naquele prédio do Robocop na Marginal, que a pessoa falou pra mim assim, eu pago as suas passagens, mas faz a obra pra mim. Eu mandei a minha família viajar e fiquei fazendo a obra pro cara. Mas também já teve situações que eu passei 50 dias viajando. Falei, agora eu vou viajar. Tive a oportunidade de comprar um carro melhor na época. Agora eu fui pro Espírito Santo, fui pra Minas, fui quase lá É na bom Bahia. demais, né? Ah, eu viajei. Falei, eu viajei. Você Trabalho relaxa, 15 né? Você dias num fica lugar, tranquilo. 20 dias no outro. Então, a gente trabalha pra gente mesmo, né? Igual, A gente tem que ter o controle, né? Só que você volta até se acostumar de novo, você volta a arrebentar. aqui na Esse já Magna tá a no- gente tem o nosso camarote, né? É igual, você vê. Do mesmo jeito que a gente trabalha, a gente também diverte. Nós temos a nossa turma da sexta, o nosso dominó. E a gente está sempre aqui, né? Toda sexta-feira a gente toma uma no nosso camarote aí, porque é normal, né? A gente que é de Contrair. obra gosta de contrair, sair um pouquinho, né? Porque. E temos aí, e é o que eu sempre digo: trabalhar é bom, divertir é bom, e tudo faz parte da vida. Então, é um contexto. E a união de uma empresa com os instaladores, esses bate-papos, aqui agora, esse foi o nosso primeiro bate-papo. Em breve a gente vai estar chamando mais gente, vamos estar chamando o Wesley, até o próprio Fábio. Tenta trazer o Pô, Fábio coisa. daqui da Gibson? Jeep para trazer aqui. Vamos começar a trazer mais gente, até alguns engenheiros de obra. Vocês vão estar mostrando isso. Vocês, engenheiros que já trabalham com a gente, vem aqui bater um papo com a gente. E tem Depois do tem muito bate-papo, fornecedor assim, também que segue a gente, viu? então, para bater um papo com a Fornecedor gente, pode estar que vindo aqui, segue ó, no nós. nosso, marcar um podcast aqui com a gente aqui, ó. Isso aqui a gente usa bastante esse podcast aqui e mais para frente vai vir outras ideias, vai vir outros instaladores e isso aqui foi um jeito de contar como que é o dia a dia de um instalador numa obra, o dia a dia da gente numa obra, como funcionam os recebimentos, entendeu? E o drywall é o que eu te falo, está crescendo 30% por ano. Ou seja, então a cada 3 anos ele vai acabar dobrando. Sim, Hoje ainda, por quê? Porque pouca gente sabe, mas uma parede de drywall, as construtoras teve que se apelar e aceitar que o drywall é mais rápido, entrega uma obra mais rápido e depois é uma obra até mais barato no final. E o PVC tá modernizando também, viu? Tá, o O PVC? PVC tá modernizando aí. Tem Na coisas verdade, novas eles vão vindo aí, fazer a viu? Revide, né? Tem Eles as vão novas, fazer tem a as Revide. novas. Vai aparecer coisas novas aí. Tá aparecendo aí. Sanca de PVC tá Sanca saindo de também. PVC. Muita coisa, porque é mais Então. modernizando, né? Eu também, ó, eu estou estendendo esses convites para os nossos fornecedores, quando quiser vir apresentar seu produto aqui com a gente, bater um papo, conhecer o nosso dia a dia de uma empresa. A nossa empresa aí já tem 25 anos no mercado, é uma empresa sólida, e temos muitas obras grandes, temos muitas obras aí, e a gente não tem nenhum monopólio, a gente não é fechado com ninguém. Quem quiser vir conversar, bater um papo, apresentar seu produto, quiser bater um bate-papo aqui com a gente aqui no podcast, esteja convidado.
É só estar entrando em contato com a gente, com o Jonathan, que a gente vai estar marcando aí. E os outros montadores aí, ó. Fica o Wesley convidado, o William convidado. Fala mais alguns Joab. outros montadores aí, Jonathan. Tem o Valdeilson, né? Que é da parte de Gessolino. O Val. Valdeilson O foi uma Val, boa, o Val. foi uma boa opção pra gente aí. O Valdeilson tem uma equipe grande, né? Tem o Erivelto, né? Que tá fechando com a gente. Começou a trabalhar com a gente esse ano. O Erivelto que tá fazendo as obras das 5, né? Tem até o próprio Raimundo. O Tem o Raimundo, Raimundo. Tem o Raimundo. o Raimundo tem uma equipe Tem boa. o Joab, tem o Nerivan. O Nerivan também é interessante. Então, em breve a gente vai estar marcando uns outros podcasts com ele. Infelizmente, não dá para colocar todo mundo no mesmo dia, mas de vez em quando a gente vai estar montando outro. E eu também aceito sugestões. Ó, Evandro, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Olha que tema interessante, olha o que aconteceu. Como foi o primeiro e nada foi muito planejado, foi a gente tentando montar aos poucos, mas fica uma dica que a partir de agora toda vez que um cliente elogiar, pede para elogiar, falar o nome de vocês lá no Google. Hoje tá mais fácil, né? Só Isso o Ivan vai estar disponibilizando um QR Code para avaliar lá, porque quando não sai do jeito que eles planejam, eles vão. Então, quando sai até melhor do que as expectativas dele, eles também devem estar avaliando a gente, devem estar falando alguma coisa. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a todos aqui presentes. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Hoje é dia de jogo do Brasil. Então, daqui a pouco nós estamos aí torcendo para nossa seleção aí. E amanhã é um dia normal para todo mundo. Muito trabalho para amanhã, muito trabalho, ou ganhando ou perdendo. Amanhã estamos todos nas obras aí de novo vai Deus. e trabalhando aí. E que trabalhem com segurança, usando cinto de segurança, seu Leandro Marcos. É muito importante aí, Positivo. tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade para estar aqui nesse podcast com a empresa Magnus, né? A confiança que vocês nos dão para o nosso trabalho, que a gente possa continuar trabalhando sempre juntos. Eu sempre elogio, não estou aqui para rasgar elogio para ninguém não, mas sempre elogio a sua forma de trabalhar, Evandro. Muito É, obrigado. é o que você citou, né? Tem as suas sextas-feiras aí com a galera, as suas festas particulares, que você nunca esquece de cada um de nós. Porque eu já trabalhei para pessoas aí que, um exemplo, de manhã você chega aqui, tem 5, 6 pessoas ali aguardando um material, alguma coisa, aí essa pessoa falou para mim, caiu o balão aí? Por que não tá ninguém na obra ainda? Então você chega com educação, você sabe conduzir a sua empresa, parabéns por todos os empreendimentos que você tem aí, né? Continua sendo essa pessoa aí, né, Obrigado. dando oportunidade para a gente e para mais pessoas. E quem quiser fazer parte, que venha, né? Conhecer a Magnus, eu falo para as pessoas, indico pessoas, né? Que a gente possa continuar sempre trabalhando junto aí nas oportunidades nossas aí. Inclusive, eu tive a oportunidade, né? Sim. E eu trouxe meu irmão uma oportunidade também. Era novo, tinha que aprender também. Atrás de cada um de vocês tem um monte de família dependendo de Isso é uma vocês. história, né? Isso aí. E tem um monte de família dependendo de vocês. Eu, Né? eu também queria agradecer esse momento aqui a Deus e a Magno por estar sempre abrir as portas para a gente e dar trabalho para a gente que nunca falte. E muito obrigado, Evandro, por tudo. E vamos que vamos. A vida segue e vamos para a luta. Vamos que vamos, né? Vamos para mais obras aí, né? Tem sido um ano, por mais que a gente vê que o mercado tá meio fraco, mas pra gente tem sido um ano produtivo também. A gente estamos com bastante obras, graças a Deus. E que eu continue assim, né? E contando com vocês aí, né? Então, pessoal, siga nossas redes sociais. O nosso Instagram é @magnusconstruçõessp. Em breve vamos estar divulgando aí o nosso canal no YouTube aí. Já tem alguma coisa do YouTube? Vai estar na descrição aí o nosso canal do YouTube. Siga a gente lá, faça a inscrição, compartilhem, ajude a gente a divulgar isso, porque em breve você também poderá estar aqui batendo um bate-papo com a gente, aparecendo na TV, do jeito que às vezes que eu brinco, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.